Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje com mais um vídeo de física com o conteúdo aceleração escalar média. Vamos resolver 3 questões básicas sobre esse conteúdo. Vamos lá. Como que eu faço para calcular a aceleração em um problema? Basta que eu utilize a fórmula matemática. Aceleração é igual a velocidade dividida pelo tempo. Ou seja, para calcular a aceleração de um móvel, nada mais é do que dividir a velocidade pelo tempo. Na verdade, nem precisaria usar a fórmula, né? Dependendo da questão, você só precisa dividir a velocidade pelo tempo. Agora, há outras situações em que você precisa usar esta fórmula mais completa, que seria esta. A aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso dividido melhor pelo tempo. Quando que eu uso esta fórmula que eu chamei de mais completa? Bom, quando no problema ele nos sugerir duas velocidades. Como assim, professor? Ora, imagina que ele peça a aceleração de um móvel no momento em que ele estava a 20 metros por segundo e chega a 50 metros por segundo. Ora, em um intervalo de 5 segundos, o móvel passou de 20 metros por segundo para uma velocidade de 50 metros por segundo. Veja que ele nos sugeriu uma velocidade final e uma velocidade inicial. Então, nesses casos, você vai usar a fórmula com velocidade final menos velocidade inicial. Agora, quando no problema, guarde isso, quando em um problema que se pede a aceleração como este, só nos fornece uma velocidade e um tempo, e ele nos diz que o móvel parte do repouso. Ora, se o móvel parte do repouso, a velocidade inicial é zero, então nem precisa eu considerar. Então, nesses casos, que parte do repouso e o problema pede a aceleração, eu só preciso dividir a velocidade pelo tempo, ok? Então, basta que eu divida 30, que é a velocidade, pelos 5 segundos e eu encontrei a aceleração. Mas vamos ler o problema. Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso. Partir do repouso, beleza. Então eu uso esta fórmula mais simples. Em um intervalo de tempo de 5 segundos, o tempo já tenho. Assinale a alternativa que indica corretamente a aceleração. Ora, a aceleração, então, vai ser igual à velocidade, que é 30 metros por segundo. Basta eu considerar ela porque partiu do repouso, não esqueça disso. E o tempo, 5 segundos. Eu divido, então, a aceleração é igual a 30 dividido para 5, que dá 6 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, eu poderia deixar de usar a fórmula e só dividir, a velocidade é 30, tempo é 5, 30 dividido para 5, 6, e marcaria a letra E? Correto, corretíssimo. É apenas isso, né? Quando o problema é bem básico, que nem esse, só nos dá uma velocidade, parte do repouso, um tempo, basta que você divida a velocidade pelo tempo. Nem é necessário utilizar a fórmula, embora seja bem simples. Vamos para a segunda. Nesta segunda, já temos um pouco diferente, ó, como eu havia falado. Um móvel consegue acelerar de 15 metros por segundo a 45 metros por segundo. Opa! Essa era a velocidade inicial do móvel, no momento em que se levou em consideração a aceleração. 15 metros por segundo e ele vai chegar a 45 metros por segundo. Portanto, nós temos aí que 15 metros por segundo é a velocidade inicial, 45 metros por segundo é a velocidade final. E ele vai passar de 15 metros por segundo a 45 metros por segundo em um intervalo de tempo de 6 segundos. Então, aqui nós temos o tempo, ok? Então, nessa situação, gente, a fórmula mais correta para se usar é essa, né? Aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Ele quer o quê? A aceleração. Então, a aceleração é igual, tracinho aqui da divisão, velocidade final 45, menos a velocidade inicial, que é 15. E o tempo, 6. A aceleração é igual, 45 menos 15 dá 30, dividido por 6. Agora basta dividir o 30 para 6, que dá 5.
A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Esta é a unidade para a aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado, portanto, verdadeira, letra D. Vamos para a nossa terceira e última questão. Ela diz o seguinte: um móvel realiza um movimento com desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Ora, muito importante aqui, eu até grifei essa palavra, desaceleração. Se o móvel realiza um movimento com desaceleração, logo você vai ter que considerar essa aceleração, o A, né, da fórmula, que representa a aceleração, como sendo negativa, certo? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê, professor? Porque o problema me falou que o movimento está com desaceleração. Ou seja, a velocidade do móvel, no intervalo de tempo dado, ele não aumenta, ele diminui, ok? Até chegar, por exemplo, no repouso, como aqui diz, ó, no final do problema. Vamos ler o problema? O móvel realiza um movimento com desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a sua velocidade era inicialmente de 20 metros por segundo, determine em qual instante de tempo. Opa, o problema está querendo o instante de tempo. Nessa questão, o problema quer que você descubra o valor da letra T, quer que você descubra o tempo. A aceleração, inclusive, já foi dada. Ela é de 2 metros por segundo ao quadrado, só que negativa, porque nós temos uma desaceleração. Beleza? Continuando, o problema diz que o móvel chega ao repouso. Essa é uma informação importante. Por que é importante, professor? Porque quando o problema nos diz que o móvel chega ao repouso, ele está em 20 inicialmente, e ele chega ao repouso, quer dizer que a velocidade final desse móvel é igual a zero, certo? 0 metros por segundo. Essa é a velocidade final do móvel. Vamos lá, voltar para entender. A velocidade era inicialmente 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, está bem claro, né? Velocidade era inicialmente 20 metros por segundo. VI igual a 20 metros por segundo. Aí ele vai desacelerando, menos 2 metros por segundo ao quadrado, até chegar ao repouso, ou seja, velocidade final igual a 0 metros por segundo. Ok? Então, aqui só está faltando o quê? O tempo. Eu já tenho a aceleração, aqui ela, menos 2. Eu já tenho a velocidade final e tenho a velocidade inicial. Agora é só aplicar a fórmula, gente. Ó, vamos aplicar essa fórmula mais completa, né? A é igual, vamos separar aqui, a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. A aceleração é igual, ou melhor, a aceleração eu já tenho, né, gente? A aceleração é menos 2, ó, substituo aqui a aceleração por menos 2, e o que eu vou ter que calcular é o valor da letra T. Velocidade final, 0, cuidado, para não tentar colocar o 20 primeiro, porque é maior, não existe isso. Velocidade final é 0, então você vai colocar o 0 aqui. Menos velocidade inicial é 20, dividido pelo tempo, ok? Então, vamos lá. Na hora de subtrair isso daqui, né? Menos 2 é igual 0 menos 20. Ora, não precisa bater cabeça com isso, gente. O 0 é nada. Se o 0 é nada, então sobra quem? Sobra o menos 20. Sobra o menos 20, e aí eu repito o tracinho e a letra T, ok? Continuando aqui, olha o que temos que fazer. Observe que isso é uma equação. E quando a equação está começando com menos, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Ou seja, multiplicar tudo por menos 1 é o mesmo que dizer, troca o sinal de tudo. Esse é negativo, fica positivo, mas esse aqui do outro lado é negativo, também fica positivo. Beleza? Troca o sinal de tudo que tem na equação. Tudo que é negativo fica positivo, tudo que é positivo fica negativo. Isso acontece toda vez que a equação começa com menos. Então, começou com menos, troca o sinal de tudo. Aqui é negativo, fica positivo. Aqui é negativo, também fica positivo. E agora, para terminar e encontrar o valor da letra T, basta que você aplique aqui a multiplicaçãozinha cruzada. Observe que aqui tem um oculto embaixo do 2. Você já deve saber disso. E aí você multiplica cruzado. Primeiro você multiplica pela letra. 2 vezes T, 2T. Igual 1 vezes 20, 20.
Agora só falta o 2 passar dividindo, né? T é igual a 20 dividido para 2. T é igual a 10 segundos. Portanto, o móvel vai chegar ao repouso após 10 segundos. Letra C. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e aproveitar cada vídeo que estará disponível para vocês. Obrigado e até a próxima.